Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, nossa aula de segunda-feira, 14 horas, pontualmente às 14 horas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é ignorado por muitos, mas é muito importante, que são as ferragens. Vai ser uma aula exclusiva sobre ferragens, sobre fazer o dimensionamento, o que a gente tem que cuidar na hora de fazer o dimensionamento, e também eu vou trazer algumas dicas do que não fazer, o que é bom evitar a gente fazer quando a gente está fazendo nosso projeto, quando a gente está construindo a nossa rede. Bom, eu costumo montar o conteúdo da aula próximo à aula acontecer. Por quê? Porque o objetivo dessa aula aqui é trazer um assunto que está pegando, um assunto quente, uma dificuldade ou alguma coisa que vem de dúvidas, né? Às vezes a gente coloca a caixinha de pergunta lá no Instagram, vê um monte de pergunta parecida, uma pergunta repetida, e aí eu consigo perceber, isso aqui pode ser que seja um conteúdo legal, pode ser que seja dúvida de uma galera. E ferragem, eu vou confessar uma coisa para você. É muito mais uma preocupação de você conseguir dimensionar uma ferragem boa, de você evitar trabalho na rede, de você ter uma ferragem que não prejudique a rede, do que propriamente dúvida. Ferragem, eu acredito que é uma coisa que muitos ignoram. Poxa, é ferragem, é parafuso, é BAP, é suporte, é alça pré-formada. Mas daqui a pouco você tem que entender que pode ser muito prejudicial à rede. Você pode ter fibra boa, caixa boa, a mão de obra legal e uma ferragem ruim. E, cara, essa ferragem ruim vai diminuir a vida útil da rede. Esse é o ponto. Então, eu trouxe esse assunto por isso. Cara, vamos falar um pouquinho de ferragem. Mas falar um pouquinho além. Eu não quero só explicar o que é a ferragem e falar que tem que ser um aço galvanizado e ponto final. Vai muito além disso. Vai muito além da qualidade ou dos tipos dos materiais. Isso envolve a qualidade da rede, mas também o planejamento. Eu não sei se já aconteceu com você, eu já presenciei várias vezes. O pessoal está construindo uma rede, está instalando uma rede que não tem projeto, que não tem um quantitativo definido de ferragem, e aí no meio do caminho tem que parar a construção porque acabou a ferragem. Ou tem que usar uma ferragem ruim porque aquela ferragem boa que estava sendo usada acabou. Então a ideia de hoje é a gente discutir o dimensionamento, como dimensionar, onde utilizar cada tipo de ferragem, fugir de umas pegadinhas aí que a gente pode acabar entrando numa fria, fazer uma rede mal dimensionada olhando para as ferragens, né, e trazer um pouco dessa pegada, fazer o planejamento e tudo mais. Então vamos lá, galera. O que eu queria sintonizar você aqui de onde nós estamos. Eu não sei se você caiu de paraquedas aqui ou se você já acompanha as aulas de segunda-feira há mais tempo, mas esse ano, em 2021, eu rodei aqui um projeto, que é um projeto que eu já fiz nos outros anos, em especial em 2019, que é um projeto das lives de segunda-feira. Uma live com conteúdo toda segunda-feira, uma aula ao vivo para você participar gratuitamente ao vivo. Então nós começamos lá na aula 1, nós estamos nesse momento na aula 11, que é a nossa aula de ferragem, e até o final desse ano a gente vai chegar até a nossa aula 40. Nós teremos 40 aulas esse ano e a última aula vai ser lá no dia 13 de dezembro. E é o mesmo formato. Aula gratuita, YouTube, 14 horas. Você pode participar ao vivo e essa aula fica disponível por 24 horas. Depois que passa as 24 horas, essa aula ela sai do ar e ela sai para onde? Lá para a nossa plataforma para quem é aluno do curso do Projeto CFTTH 2.0. Está aqui. Quem é aluno, além do conteúdo do curso em si, consegue assistir todas as aulas que já aconteceram e as que vão acontecer também são adicionadas aqui. Enquanto tiver acesso à plataforma, está aqui. Consegue reassistir essa aula quantas vezes quiser. Daqui a pouco perdeu a aula, quer assistir de novo, cara, assiste aqui. Enquanto tiver acesso à plataforma, vai ter acesso à aula também. Então nós estamos aqui na nossa aula número 11. A gente vai falar de ferragens hoje. E aí nós temos mais um monte de aulas até fechar nossa aula 40 no final desse ano aqui. Bom, nessa aula, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho sobre as ferragens, depois a gente vai falar sobre a utilização das ferragens. Quando que a gente ancora, quando que a gente suspende, o que a gente cuida em cada determinada situação. Depois a gente vai entrar na parte de quantificação em si, que é depois de ter um desenho, ter um projeto, ter um esboço, poder verificar ali e fazer uma lista de quantas ferragens a gente tem que comprar, ou a gente tem que passar lá para o nosso cliente, que é o provedor, que a gente está fazendo um projeto, e daí depois no finalzinho algumas questões aqui do que evitar, o que a gente pode evitar quando a gente está falando de ferragens. Bom, ferragens
nós temos um probleminha aí com as ferragens, tá? Quando a gente fala em construção de rede, dimensionamento ou de projetos, muitas pessoas procuram respostas prontas. E a verdade é que quando a gente fala de projetos, não existem respostas prontas para tudo, né? Tem coisas que é bom fazer, que são boas práticas, existem coisas que nós temos que evitar, existem coisas que são impostas pelas concessionárias de energia, por exemplo. Daqui a pouco a gente pode fazer um projeto e o cliente já tem alguns materiais e o nosso projeto vai ficar limitado. E o nosso papel como projetista é encontrar um meio termo disso tudo, entre o que tem, qual é o cenário, o que eu posso, o que eu não posso e as boas práticas do mercado. Então a gente fica navegando, digamos assim, por esses itens, até a gente encontrar qual é a solução ideal para o projeto que a gente está fazendo. Esse é o ponto. Cada projeto existe um tipo de solução ideal, seja tecnologia, o tipo de cabo, balanceado, desbalanceado, CTO de 1:8, 1:16, ferragens, caixas e por aí vai. Então, cada projeto é único, a gente tem que olhar, analisar, juntar esses conhecimentos. O projetista faz isso. Ele junta o conhecimento que ele tem em vários segmentos, em vários materiais, em várias tecnologias, e ele junta tudo isso num planejamento e num projeto para atender uma certa demanda. Esse é o ponto, é isso que um projetista faz. E para isso, quando eu falo de todos os materiais, para ter um entendimento bom, eu gosto de falar para que serve cada material. O que a gente cuida de cada tipo de material. Por quê? Porque não tem resposta pronta para tudo. Então você tem que entender para que serve aquele material e aí sim você analisa aquela demanda que você está fazendo e tudo fica mais fácil. De novo, indiferente de qual material. Pode ser fibra conector, pode ser splitter, pode ser OLT, ONU, GPON, EPON, tanto faz. Tem que entender sempre o porquê aquele material. Essa é a base do conhecimento. A base do conhecimento é fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente precisa ter uma base de conhecimento e analisar situações, aí sim a gente acha boas alternativas para as coisas, tá? Então vamos lá, qual é a finalidade da ferragem? Para que ferragem? Quando a gente fala de um projeto FTTH, um projeto de fibra ótica, muitas pessoas acreditam que, cara, isso está limitado a caixa, OLT, ONU, splitter e, sei lá conector. Pronto. Tem gente que limita dessa forma. Quando a gente fala de projetos FTTH, tem muitos profissionais aí no mercado que falam assim, cara, isso é fácil. Ó, compra o OLT de tal marca, compra o DIO de tal marca, compra a fibra de tal marca, compra as caixas de tal marca, os splitters de tal marca e o drop de tal marca. Pronto, resolveu o problema. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Uma coisa é você ter uma lista de bons materiais e você saber quais são os materiais que tem numa rede. Isso é uma coisa, isso não é difícil. Inclusive, a gente já teve uma aula sobre isso, a aula passada, que foi da OLT ONU, onde eu falei de cada um dos componentes. Agora, o difícil de uma rede, de um projeto FTTH, é encaixar isso tudo. Do tipo assim, cara, legal, mas qual cabo eu vou usar, por onde ele vai passar, como que ele vai atender as caixas, qual o splitter que eu tenho na caixa, como vão ser as minhas derivações, quais são as CTOs, qual é o sinal dessa rede, o que eu faço quando a rede lotar, o que eu faço se a rede estiver com muitas portas sobrando e daqui a pouco eu quiser otimizar alguma coisa na rede para fazer ampliações. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí não são todos os especialistas que conseguem ajudar. Aí consegue aquele especialista que tem uma excelente base de conhecimento e que tem experiência também, que faz projeto toda hora e que está no dia a dia de projeto. É a mesma coisa que eu querer falar sobre construção civil. Poxa, eu posso vir aqui e falar um monte de coisa sobre construção civil. Coisas que eu sei, que eu conheço, que eu já estudei ou que eu já enfrentei em uma obra. Agora, eu falar de construção civil com pessoas que fazem construção todo dia, aí a pegada é diferente, porque eu não tenho essa experiência para trazer o conteúdo dessa forma, né? Então, por isso que eu digo, cara, vamos falar de ferragem, vamos entender para que serve. E a ferragem, ela serve, resumindo, pelo seguinte: a gente faz o dimensionamento dos cabos, das caixas, dos splitters, só que a gente tem que lembrar que de nada adianta prever bons materiais, fazer o dimensionamento correto e não prender isso tudo certinho nos postes. Em resumo, é isso. E as ferragens, elas servem para isso, para a gente pegar aquele cabo que a gente dimensionou, aquela caixa top que a gente comprou para o nosso projeto e prender nos postes. Puramente isso. E aí, qual que é a dificuldade, né? A gente tem várias dificuldades, na verdade, que a gente vai falando agora no decorrer da aula, né? Mas a grande dificuldade, para mim, a pior das dificuldades,
é que ferragens, ao contrário de outros materiais, são materiais que não são obrigatórios ter homologação da Anatel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando a gente escolhe uma caixa CTO para a nossa rede, tá, a gente escolheu a caixa, o ideal é a gente ter sempre materiais que são homologados na Anatel. Aí a gente vai selecionar algumas caixas e a gente viu que dessas 5 caixas, 3 têm Anatel e 2 não. Essas que não têm Anatel, a minha sugestão é já descartar do projeto, porque a chance de ela não atender a necessidade, né, é altíssima. A chance dela não durar nada lá do poste é altíssima. De quebrar uma tampa, de ressecar a caixa, de descascar a caixa é muito grande mesmo, né? Então, a gente vai nos materiais que são homologados. Isso não significa que uma caixa homologada é uma caixa boa. Não, pode ser que também seja uma caixa ruim. Só significa que ela atendeu alguns requisitos mínimos de qualidade. E a ferragem não tem Anatel. Então, o que acontece? Quando a gente recebe uma proposta de uma ferragem, de um fornecedor e tudo mais, ele manda um material lindo dizendo que a ferragem dele é maravilhosa, que vai durar 500 anos sem ressecar o plástico e tudo mais. Mas quais testes foram feitos para garantir isso? Quais testes foram executados aqui? Que tipo de teste foi executado? Quais são os resultados que foram obtidos com esses testes aqui? Então, esse é o ponto, né? E aí, quando a gente fala de algo homologado pela Anatel, existe uma bateria de testes e uma bateria de resultado esperado. E aí, se o material passou, tem Anatel. Se não passou, não tem Anatel. Então, ferragem tem esse pepino aí, cara. Não tem como saber padrão de qualidade assim, porque não tem Anatel. Então, a gente tem que ir um pouquinho além. Como que é um pouquinho além? Um pouquinho além é você analisar aquela ferragem num local que já está instalado há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse é um ponto. Um outro ponto é você conversar com o provedor que está usando já aquele tipo de ferragem há um determinado tempo também. Esse provedor ele vai te contar as experiências, as dificuldades, o que é bom, o que é ruim, e aí você já pega um atalho também. Você já vai um passinho à frente daqueles outros caras que talvez tiveram um problema com isso, tá? E isso é importante porque a ferragem ela é tão crucial na rede quanto a fibra, quanto a caixa, quanto aos splitters, tudo. De que adianta bons cabos e ferragens ruins? Eu até falei esses dias numa aula sobre isso, que uma ferragem boa, ela prolonga a vida útil da fibra ótica. A fibra ótica ela vai ficar num ambiente melhor, a fixação vai ser melhor, e aí tende a durar mais tempo. Uma ferragem ruim, além de poder estragar o cabo, ela pode também não prender o cabo direito, ela pode criar uma situação que diminui a vida útil da fibra ótica. Por exemplo, o cabo soltou levemente, ficou aquela barriga no vão do poste, até que veio um caminhão e derrubou. Simples assim, porque a ferragem não prendeu, não firmou o cabo corretamente, né? Ou, por exemplo, uma ferragem ruim, estourou a ferragem, o cabo ficou muito abaixo, ficou na altura onde as pessoas passam, até que alguém foi lá e cortou, ou arrebentou de sacanagem mesmo, ou o cara foi manobrar o carro, acabou pegando o cabo. Isso acontece também. Chega a ser irônico, esse dia eu estava voltando da Fiber School com o meu carro, e aí tinha alguns postes que cruzavam de um lado para o outro com a rua, né? E eu sei que tem fibras por lá, e daqui a pouco um caminhão na minha frente pegou uma dessas fibras e o cabo caiu em cima do meu carro. Eu achei muito irônico isso acontecer, justo comigo, que trabalho com essas coisas, com essas broncas, né? Então, uma ferragem ruim, ela pode trazer esse tipo de situação. E aí é aquela coisa, arrebentou o cabo, tem que fazer manutenção, tem cliente fora, é aquela correria, vai ser no final de semana, vai ser no domingo, vai estar chovendo, cara, é aquele caos, né? Então a ferragem é importante a gente tomar alguns cuidados para prolongar a vida útil da fibra ótica. Esse para mim é o grande ponto, tá? Vamos falar então do dimensionamento da ferragem. Eu sei que você está aí aguardando falar de dimensionamento da ferragem. Para dimensionar a ferragem, para mim, eu tenho um ponto de partida que eu acho fundamental, né? O primeiro ponto de partida são as regras da concessionária de energia. Por que isso? Porque às vezes a gente está elaborando um projeto, a gente quer inventar muita coisa, teve uma ideia maluca e tudo mais, só que a gente tem que lembrar que quem cria as regras do que a gente pode fazer e não pode fazer lá nos postes é o dono dos postes, é a concessionária de energia. Então, quando você vai fazer o dimensionamento, primeira coisa, não olha para a ferragem do concorrente. Não olha. Olha
para o manual de compartilhamento, o que pode e o que não pode. Por que isso? Porque às vezes você, daqui a pouco olhou lá, poxa, a galera está usando fita inox para fazer ancoragem de cabo, por exemplo. E aí você vai lá e você faz igual. E aí depois você vai fazer o projeto de compartilhamento e aí você descobre que não pode, que deveria ser uma BAP, por exemplo. Ou você coloca lá a sua caixa no poste, quando você vai fazer o projeto de compartilhamento, a concessionária diz para você que tem que ser no vão do poste e não no poste. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que refazer boa parte da sua rede para adequar, para conseguir aprovar um projeto de compartilhamento. Então, um ponto de partida muito importante é esse cara aqui, ó, as regras da concessionária. O que pode e o que não pode. E essa informação, geralmente, ela é fácil de conseguir. Você vai no site da concessionária ou você entra em contato com a concessionária e você vai procurar, por exemplo, eu só digitei no Google aqui, ó, Manual de Compartilhamento da Celesc, que é a concessionária aqui em Santa Catarina. E eu achei o anexo 2, que é esse cara aqui, e aqui diz muitas coisas. Fala a questão dos ocupantes, questão das reservas técnicas, fala também a questão das ancoragens, quando a gente tem ancoragens, por exemplo, do tipo grampo ou ancoragens do tipo alça, fala de posição das caixas, fala também aqui de quando tem mais de ocupantes, fala quando você tem que utilizar, quando você quer utilizar no vão ou quando você quer usar no poste, porque aqui no nosso caso a gente pode escolher se a gente quer botar as caixas no vão ou no poste, enfim. Então, no manual de compartilhamento, vai ter muita resposta para aquelas coisas que você precisa saber na hora que você for dimensionar a ferragem. Poxa, olha como isso é importante, tá? Você vai fazer o projeto, fazer o dimensionamento e o projeto. O que você vai ter que saber? Cara, você vai ter que saber o seguinte: poste ou vão? Você tem que saber se é no poste ou no vão. E isso para a caixa e para as reservas técnicas, por exemplo. Você vai ter que saber se é obrigatório usar tudo com aço galvanizado ou se pode usar com outros materiais também. Por exemplo, suporte de plástico, fita de inox. Você precisa saber isso. Você precisa saber também a questão de ocupação. Quantos ocupantes pode? Ocupação. Quantos ocupantes pode, por exemplo, em cada poste? Quantos pontos de ancoragem pode? Por quê? Porque daqui a pouco você não vai, poxa, Machado, eu não vou fazer o projeto de compartilhamento agora, isso é caro. Vou fazer depois, beleza. Mas pode ser que quando você for fazer depois, você descubra que a rede está errada. E aí você tem que alterar a rede. Você não consiga aprovar o projeto. Ou pior, você tem um projeto de uma forma, você tem a rede instalada de outra forma, e aí? Você tem duas coisas diferentes. O ideal é que seja tudo a mesma coisa. Então, ponto de partida número 1, regra das concessionárias. Pesquise, leia, entenda as regras da concessionária. Não sair olhando o que o concorrente está fazendo, porque pode ser que ele está fazendo errado, você vai fazer errado também. Outro ponto de partida importante, eu acabei furando a fila, falei antes, que é a questão da Anatel. Use os materiais que tem Anatel, use os materiais que tem Anatel. Agora, os materiais que não tem Anatel, como as ferragens, que é o tema de hoje, procure referências de empresas, de outros provedores que utilizam aqueles materiais. Então, quando o cara vai te fornecer um suporte de plástico, por exemplo, para ancoragem, dizendo que aguenta não sei quantos 1000 quilos, que resiste 459 anos, que não resseca e tudo mais, questione para o cara assim, cara, quem está usando? Com quem eu posso perguntar isso que está usando na prática, não para o vendedor, mas sim quem está usando na prática, porque às vezes não é de má fé. Às vezes o cara que está te vendendo nunca pegou um na mão. Ele tem um datasheet, ele tem um papel, tem algumas respostas que ele vai te passar caso você faça uma daquelas perguntas e parou por aí. Então é importante você trocar uma ideia com quem instala, com quem está usando e tudo mais. Tá? Esse para mim é o ponto de partida. Tá? E aí, ainda no ponto de partida, olha só. O que eu quero fazer? Qual é o objetivo da aula? Dimensionar ferragens. Como que eu vou fazer para dimensionar as ferragens? Tem várias formas da gente dimensionar ferragens. Tá? Só que todas elas, para a gente saber exatamente a quantidade de ferragens, a gente precisa do levantamento de postes. Então, esse é um ponto que eu sempre toco. Eu sempre falo desse ponto. Cara, levantamento de poste. Por quê?
Poxa, vai construir uma rede. Primeiro, você precisa saber aonde vai passar os cabos. Como você vai saber onde passar os cabos se não tem os postes? Esse é o número 1. Número 2, posição de caixas. Como você faz o dimensionamento de caixa se você não sabe onde é que está o poste? Dá para fazer? Dá para fazer, mas aí pode acontecer o seguinte, pode ser que a galera quando for instalar a caixa, chega lá, não tem poste. O poste está 30 metros antes, o poste está 20 metros depois. Então, se tiver a posição do poste, melhor. Se tiver já marcado se aquele poste tem transformador, por exemplo, não tem transformador, melhor ainda. Você tira essa responsabilidade da equipe de campo decidir as coisas. Isso é um ponto importante. Poxa, às vezes a gente vê um projeto que muitas decisões elas deverão ser tomadas para a equipe que está fazendo o lançamento do cabo. E aí o que acontece? Pode ser que a equipe vai demorar mais tempo, porque ela tem que tomar decisões no campo. Pode ser que a equipe não tenha todo o material necessário e ela não vai conseguir construir totalmente aquela rede, vai perder tempo de lançamento de cabo porque não tem todos os materiais. Ou também pode acontecer que você fez no projeto com algumas reservas técnicas, pensando em uma ampliação futura, mas você deixou para a equipe decidir como vai ser feito em campo e os caras não deixaram a reserva porque achou que era desnecessário. Era desnecessário para essa rede atual, mas para aquela ampliação que você ia fazer depois. Então, dimensionar a ferragem é muito importante já na etapa de projeto. E para fazer isso, o ideal, o mundo certo, digamos, das coisas assim, é você ter o levantamento dos postes. Com ele, o seu dimensionamento de ferragem vai ser muito mais assertivo. A gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco, tá? Eu vou trazer uma parte prática aqui também para tentar ilustrar aquilo que eu estou explicando, tá? Então, depois a gente vai falar, vai mostrar esse dimensionamento com o levantamento dos postes. Para saber a quantidade exata, né, existe um projeto que diz isso, que é o projeto de compartilhamento de infraestrutura. No projeto de compartilhamento de infraestrutura, a concessionária te obriga a informar quais postes você vai usar, quais postes você vai ancorar, como você vai ancorar, quais postes você vai fazer passagem, quais postes você tem caixas também, vão te pedir. Então, quem faz o projeto de compartilhamento acaba tendo o número mais exato de ancoragens, de passagens, de cordoalha também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sobre as cordoalhas. Então, quem faz o projeto de compartilhamento tem. Só que o ponto é, o certo mesmo é fazer o projeto de compartilhamento, aprovar o projeto e depois fazer o lançamento da rede. Só que a maioria dos provedores, inclusive grandes provedores, para não perder o time ou porque não pode pagar aluguel de poste agora, nesse primeiro momento, mesmo sabendo que isso não está certo, lança o cabo, ativa a cliente e depois vai atrás para fazer o projeto de compartilhamento. Tá? Então, o projeto de compartilhamento nos ajudaria muito, mas na grande maioria das vezes a gente pula essa etapa e acaba fazendo isso depois. Tá? E o que eu vou te mostrar nessa aula aqui, desculpe, é que a gente vai fazer uma estimativa pelo Google Earth, que é o mesmo método que a gente tem para estimar a quantidade de postes através de ferramentas pagas. E eu vou falar também aqui de algumas formas da gente fazer uma estimativa pela média de mercado. Para quem tem preguiça de calcular, dá para ir pelo valor médio de mercado para ter um ponto de partida. Só que o que vai acontecer? Lá no campo pode ser que sobre ferragem, que falte ferragem. E aí, nesse ponto, você precisava ancorar, acabaram as alças, você vai acabar fazendo passagem, porque é o que tem, e talvez isso vai dar um problema um pouquinho mais na frente. Tá? Então, em resumo, esses são os pontos de partida, né? Fiz uma volta gigante aqui, mas eu estava falando dos pontos de partida para dimensionamento de ferragem. Bom, então vamos lá. Quero entrar agora na apresentação aqui, mostrar algumas telas, mostrar fotos, mostrar ferragens aqui, antes da gente fazer a nossa prática, tá? Bom, falar das redes, tá? Basicamente, quando a gente fala de uma rede de fibra ótica, que a gente fala de lançar o cabo e tudo mais, a gente tem que entender que existem dois padrões. E cada um desses padrões a gente se preocupa com algumas coisas aqui, tá? Então, se for uma rede espinada, o que é uma rede espinada? Uma rede espinada é quando você monta uma infraestrutura e aí você lança um cabo e você prende o cabo naquela infraestrutura. Tá? Então, por exemplo,
Uma rede espinada, a rede HFC da NET, por exemplo, é uma rede espinada, uma rede de telefonia da Oi é uma rede espinada também. O que o projetista tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com as ancoragens, com passagem, com cordoalha, com os arames de espinar que prendem o cabo, o dimensionamento desse arame para ter certeza que ele não vai arrebentar, a terminação desses arames também, com reservas técnicas e com aterramento. Aterramento falando das cordoalhas metálicas ainda, né? Tem muitas concessionárias que ainda exigem que a cordoalha seja metálica, já tem outras que exigem que seja de elétrica, que não seja mais metálica, aí vai de concessionária a concessionária. Mais um motivo para você ler lá o manual de compartilhamento da concessionária. Isso é quando a gente fala de uma rede espinada. E existe a rede autossuportada. Autossuportada é uma rede mais simples da gente fazer o dimensionamento das ferragens. E numa rede autossuportada, a gente tem que se preocupar com as ancoragens, com a suspensão e com as reservas técnicas. Seja uma reserva somente por reserva ou uma reserva onde a gente vai ter uma caixa, que também é o mesmo tipo de preparo lá no poste, o mesmo tipo de ancoragem, o mesmo tipo de ferragem, tá? Então, uma rede autossuportada é muito mais fácil da gente fazer o dimensionamento. E é a grande maioria das redes. Bom para nós, né? Então, a gente vai focar nessa aula aqui mais sobre as redes autossuportadas. E no meio do caminho, eu vou trazendo também alguns assuntos referentes, alguns itens referentes à rede espinada, porque quando a gente tem uma cordoalha, quando a gente tem esse ponto da rede, a gente também vai ter que ter aquele pedacinho da rede espinado. A gente tem a maior parte da rede como uma rede autossuportada, mas aquele pedacinho lá, uma parte que ela é autossuportada e espinada, nos dois sentidos, tá bom? Bom, que eu tenho aqui? Vamos falar de rede autossuportada. Uma rede autossuportada, então, eu comentei antes que a gente vai se preocupar com ancoragem, suspensão e reserva. O que é ancoragem? Ancoragem é quando nós prendemos o cabo no poste para ele não correr nesse sentido aqui, para ele não correr no sentido horizontal. Por exemplo, você já deve ter visto, talvez você já conheça, talvez você já faça instalação desses materiais, talvez você não conheça, por isso que eu tenho que explicar. Por exemplo, eu tenho um cabo óptico, e eu vou usar alguns materiais que a gente vai falar daqui a pouquinho para prender no poste. Então, quando tem uma ancoragem, o cabo ele não corre nesse sentido aqui. O cabo está suspenso, mas ele não corre nesse sentido aqui. Isso é uma ancoragem. A gente está ancorando o cabo para ele não correr no sentido horizontal, digamos assim. No sentido onde ele é lançado propriamente dito. Depois, o segundo item aqui são a parte onde a gente suspende a rede. O que são os suportes de suspensão? O suporte de suspensão é quando nós prendemos o cabo para o cabo não correr para cima e para baixo, para ele não correr na vertical. Ou seja, tem postes que eu vou prender para ele não correr na horizontal e tem postes que eu vou prender para ele não correr para baixo ou para cima. Caso alguém force alguma coisa, caso caia uma árvore aqui, o cabo não fazer essa força aqui. Posso ancorar minha rede inteira? Todos os postes ancorar? Pode. Eu conheço alguns provedores que já fizeram isso. Cansados já de se incomodar com suspensão de rede, ancorou a rede inteira. Qual o problema disso? O problema disso é que vai tornar a instalação mais cara e também mais demorada. Você deve ir mesclando ancoragem e suspensão para não ter dor de cabeça. E aí tem as reservas técnicas, como essa aqui. Em uma reserva técnica também tem uma ancoragem dupla, porque é ancorado o cabo dos dois lados. Pode em alguns casos ser uma ancoragem simples, onde é ancorado em um lado só. Por exemplo, onde acaba a rede, o último poste, né? Uma ancoragem simples. Então, num local onde a gente tem a reserva técnica, tem a ancoragem dupla, ela está presente, e mais o conjunto de reserva para prender o cabo propriamente dito. Então, pode ter essas duas coisas do mesmo ponto também. Tá? Então, ancoragem, isso aqui é ancoragem. Em resumo, é isso aqui. Prende um cabo de um lado, prende o cabo do outro. Pode ser que o cabo só está passando, ele só está preso para não correr. E pode ser que ali para baixo tem a caixa, tem a reserva técnica, uma caixa de emenda, enfim, pode ter alguma outra coisa ali. Pode ser que esse poste é a saída do POP, então tem um cabo de cada lado.
esses cabos estão ancorados, eles descem e vão para dentro do provedor de internet, por exemplo, tá? E aí, a gente tem que cuidar do seguinte, muitos provedores têm uma regrinha, né? Na hora de lançar, aquele cara que não faz projeto, que não desenhou, que não pensou como seriam as ancoragens, porque precisa lançar a fibra ontem, né? Ele usa algumas regrinhas, do tipo, cara, eu vou ancorar em um poste e vou fazer em passagem em 3. Eu vou ancorar um poste e vou fazer passagem em 3. Tem muita gente que usa as regras assim. Só que a gente não consegue aplicar isso no projeto inteiro. E se a gente seguir essa regra para todas as situações, pode ser que a gente tenha alguma situação que a gente fez isso e o ideal era ter ancorado em mais pontos. Ou talvez a gente poderia ter feito passagem de 6 postes ao invés de 3, que mesmo assim ficaria uma rede muito boa. Então a regrinha assim não é uma alternativa boa, porque a gente pode não estar preparado para todas as situações. Tá? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui, né, usando essa regrinha, que eu tenho nesse exemplo aqui 5 postes. Se eu tenho 5 postes, eu tenho 4 vãos. 4 vãos. Tá? O cabo que a gente usa numa rede dentro da cidade, geralmente é um cabo AS80. AS80 significa que o vão entre postes suportados é um vão de 80 metros. E aí, olha qual é que é o problema da regrinha. Tá? Eu tenho aqui 4 vãos. Vamos supor que esses 4 vãos, eles tenham 80 metros, o limite do cabo. Ok? Então, essa distância aqui, 4 vezes 80, eu tenho 320 metros de distância. Ok. Então, eu tenho 5 postes e 320 metros. Eu tenho 3 passagens e 2 ancoragens, uma no início e uma no fim. Tá. Agora imagina outra coisa. Imagina que eu tenho agora esse cenário aqui, porém eu tenho distância de 40 metros entre postes, que é a realidade. Dentro da cidade, 30, 33, 35, 40 metros de distância de vez em quando. 60, 70, 80, 200, mas a grande maioria está aí. 30, 33, 35, 40 metros. Essa é a média, tá? Se eu tiver 40 metros e eu tenho os mesmos 4 vãos, a gente já está falando de uma distância muito menor, 160 metros. Então, aquela regrinha de a cada 300 metros ou uma ancoragem, 3 suspensões, aqui ela já caiu por terra, porque se eu fizer uma ancoragem, 3 passagens em vãos de 40 metros, supondo essa situação aqui de 5 postes, né, eu tenho 160 metros apenas. Ou seja, eu poderia ter muito mais passagem, supondo que isso aqui é no meio de uma quadra, que não tem cruzamento, que não tem caixa, que não tem mais um monte de outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Por exemplo, se eu pegar a regra de 300 metros e dividir por vãos de 40, dividido por 40, a gente está falando de 7 vãos. 7 vãos. E aí, desses 7 vãos, que serão 8 postes, provavelmente, eu posso ter aqui 6 passagens, 5 passagens ao invés de 3. E a passagem é mais barato que a ancoragem. E pode ser que fique bom. Então, a regrinha aqui já caiu por terra. A gente tem que fugir desse tipo de regra. Tá? O que a gente tem que saber? Quais são as regras que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte. Onde eu vou ancorar? Primeira situação. Eu vou ancorar onde eu tenha uma caixa de emenda. Se eu tiver uma caixa de emenda, eu preciso ancorar. Por quê? Porque eu vou prender os 2 lados do cabo e eu vou ter que baixar esse cabo, fazer uma reserva técnica lá com 16 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, aí vai de cada projeto, mas eu tenho uma certa reserva técnica. Eu prendo os cabos, desço as pontas, faço a minha reserva técnica ali. Então a fibra ela vem do poste, né? Ela vem de um sentido, fica enrolado, continua para o próximo sentido. Isso quando tem uma caixa de emenda. Outra situação, quando eu tenho uma caixa de atendimento, a caixa de atendimento é a mesma coisa. O cabo vem, prende, reserva técnica, instala a caixa, continua para a sequência da rede. Mesma coisa com uma caixa de emenda. Tá? Então vamos lá. Está fazendo o projeto, fez levantamento de postes. Primeira e a segunda situação que você vai levantar a quantidade de ferragens é
para todas as caixas de emenda e para todas as caixas CTOs. Primeira situação e a segunda situação, na verdade, tá? Então, só ali você já sabe que obrigatoriamente nesses pontos você vai ancorar. E aí pode acontecer o seguinte, se for uma caixa de emenda ou uma CTO no meio do lançamento da fibra, vai estar ancorado dos dois lados. Se for a última caixa da rua, vai estar ancorado em um lado só, provavelmente. E aí tem essa diferença. Pode ser que seja uma ancoragem simples ou pode ser que seja uma ancoragem dupla, prendendo dos dois lados do poste, e vai mudar um pouquinho o kit, tá? Mas a gente já vai calcular daqui a pouquinho, tá? Beleza. Próxima situação. Uma rede, ela não é somente em linha reta. Nós temos curvas, nós temos esquinas, tem uma rua que a fibra entra, volta por outra rua e tudo mais. E quando a gente tem troca de ruas, a gente não pode lançar o cabo desse jeito aqui. Não pode. Inclusive, além de visualmente a gente ver que não faz sentido, que vai invadir terreno, vai invadir casa, no manual de compartilhamento também diz que não pode, né? Então, não podemos fazer isso aqui, tá? Algumas concessionárias permitem fazer esse tipo de situação aqui. Vamos supor que não tem o poste na esquina, mas tem o na próxima esquina. E aí você faz essa jogada aqui, ó, para não passar por dentro de algum determinado terreno, tá? Algumas concessionárias permitem que você possa fazer isso. A grande maioria não. Então você também não pode, geralmente não pode fazer esse tipo de situação. Mais um motivo para você ler o manual de compartilhamento antes de dimensionar as ferragens. Não olha para o concorrente, cara. Olha para o manual de compartilhamento para ter certeza que você está fazendo certo, tá? Então, nesse tipo de situação, provavelmente você não pode também fazer a curva aqui. Então tem que fazer o seguinte, o que você faz quando você está indo em uma rua e troca no sentido para outra rua? Você vai ancorar, vai ter que ancorar esse cabo, mas não tem um poste na esquina aqui para você ancorar. Então, você precisa fazer uma estrutura chamada cordoalha. O que é uma cordoalha? Uma cordoalha é uma estrutura que você faz uma ancoragem nesses 4 postes aqui, por exemplo. Ancora aqui, aqui, aqui e aqui. A diferença é que você não ancora o cabo em si, você ancora uma cordoalha. Essa cordoalha pode ser uma cordoalha metálica ou pode ser uma cordoalha dielétrica, que é o mesmo material que é fabricado a fibra ótica. Fibra ótica não, o cabo ótico, né? E esse conjunto aqui, essa cordoalha, ela serve como estrutura para o cabo fazer essa curva. E aí sim, o cabo ele é amarrado, é trançado um arame entre o cabo e a cordoalha, e essa estrutura de cordoalha serve para prender o cabo, para o cabo poder fazer essa curvinha aqui de uma rua continuar para outra rua, tá? Que é esse desenho aqui. Esse desenho aqui. O cabo vem no sentido, eu lancei uma cordoalha, fazendo esse sentido da cruz aqui, e para o cabo fazer a curva para cá, eu espinei, amarrei o cabo aqui, tá? A cordoalha, essa é a estrutura de cordoalha propriamente dito. Cordoalha mesmo, ela é assim, seja de elétrica ou seja uma cordoalha metálica. Só que existem variações. Com o tempo, nós somos um povo muito criativo, as concessionárias muitas autorizam também a gente fazer esse tipo de coisa, e se criou um artifício aí que até eu vi que já botaram no chat aqui, que é o pé de galinha. O que é o pé de galinha? O pé de galinha, a ideia do pé de galinha é a mesma ideia que essa aqui, é criar uma estrutura para poder o cabo fazer essa dobra aqui, porém essa estrutura é criada diferente. É utilizado geralmente resto de cabo, resto de obra. Então lança um pedaço de fibra daqui, de cabo daqui até aqui. Depois lança daqui até aqui. Só que nesse ponto aqui, os cabos são ancorados, né? Existe uma ancoragem aqui de um com o outro. Usa um laço pré-formado aqui para fazer uma ancoragem de um com o outro. E aí você consegue, ao invés de espinar esse cabo aqui na cordoalha, ao invés de amarrar ele na cordoalha, você consegue ancorar o cabo ótico aqui, ancora o cabo aqui na esquina e ancora o cabo aqui também. Você não precisa mais amarrar o cabo na cordoalha. Você monta o pé de galinha, geralmente utilizando resto de cabo mesmo, resto de obra, ou pode ser a cordoalha de elétrica também, mas geralmente a galera usa resto de obra mesmo, tá? E aí você consegue ancorar a fibra ótica
nesse pé de galinha, nessa cordolha que você colocou, tá? Essa é a diferença. E aí, qual é que é o problema? Pode ser que aí na sua cidade possa pé de galinha. Pode ser que aí na sua cidade não possa pé de galinha e você tem que usar cordolha. Pode ser que, inclusive, tem que ser a cordolha metálica. Então, de novo, volta lá para o manual de compartilhamento, dá uma lida, porque é mais seguro fazer através do manual de compartilhamento. Beleza, então a gente viu que quando tem reserva técnica, quando tem caixa de emenda, quando tem caixa CTO e quando tem dobras, aí, esquinas, a gente precisa fazer ancoragem do cabo, né? Nesse caso aqui com a cordolha ou pé de galinha. Então o que a gente tem na prática, tá? Vamos lá. Na prática, olhando uma rede como essa aqui, por exemplo, a gente tem situações onde a gente ancora e onde a gente faz passagem. E aí, onde a gente ancora, onde a gente faz passagem? A gente falou agora, por enquanto, só de ancorar, né? Mas, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui, tá? Travessias. Travessias é um problema, porque geralmente o cabo óptico, ele arrebenta na travessia. É difícil ele arrebentar no meio da quadra. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Geralmente são nas travessias, porque o cabo está aqui de um poste para o outro, passa um caminhão, passa algo mais alto aqui e leva a fibra junto, leva o cabo junto, tá? Então o ideal é que nas esquinas, antes da travessia, o cabo seja ancorado. Por exemplo, aqui ele está ancorado e aqui ele está ancorado. Esse símbolo aqui é o que eu desenhei como ancoragem, tá? No meio da quadra, se eu não tiver caixas, pode ser passagem. Pode ser passagem aqui no meio da quadra, tranquilamente, tá? Claro que não passando aqueles 300 metros. 300 metros é um valor bom para você, no máximo 300 metros, ter só passagem. É um valor bom, tá? Então, aqui poderiam ser ancora na esquina e duas passagens no meio da quadra. Chegou na esquina, aqui, se o meu cabo ele vai descer, se o meu cabo vai descer aqui, eu preciso montar uma estrutura de cordolha, que a gente viu agora há pouco o que é. Então eu tenho ancoragem aqui, e eu desço o cabo para cá. Nesse caso aqui, um cabo está descendo e outro cabo também está continuando. Eu tenho rede que está vindo para baixo, eu tenho rede que está continuando para cá. Beleza. Essa quadra 2 é uma quadra curta. Eu coloquei só 2 postes aqui. Então, nesse tipo de situação, eu vou ter que ancorar aqui e eu vou ter que ancorar aqui também. Obrigatoriamente, eu vou ter que ancorar nos 2 pontos. Por quê? Porque aqui é cruzamento. Se eu não ancorar o cabo onde é o cruzamento, o que vai acontecer? Se eu tiver um suporte de passagem aqui, por exemplo, e passar um caminhão, o cabo ele pode arrebentar aqui, ele pode arrebentar aqui, ou ele pode arrebentar aqui. O suporte de passagem ele não tem força o suficiente para segurar o cabo ou evitar que o cabo rompa nesse sentido, no sentido horizontal. Ele serve apenas para sustentar o cabo, para o cabo não fazer aquela barriga, para ele não baixar. Tá? Então, vamos lá. Esquinas, eu tenho que ancorar. Eu preciso ancorar nas travessias. Eu preciso sempre ancorar nas travessias, tá? Seja para cordoalha ou para realmente, daqui a pouco, poxa, tem poste na esquina, você não precisa fazer a cordoalha, você pode ancorar ele direto aqui. Se você tem um poste mais para a esquina, você não precisa fazer a cordoalha, na verdade, para dobrar para cá, né? Para fazer essa curva. Você usa o próprio poste para isso, tá? Beleza. Quais são as outras situações? Por exemplo, troca de sentido do cabo. Bom, é comum, né? A rede está correndo de um lado da rua, chegou a um determinado ponto, a elétrica joga para o outro lado da rua. Troca de lugar o sentido dos postes, tá? Então, quando você tem uma troca de direção maior do que 10 graus, você precisa obrigatoriamente ancorar o cabo, tá? Seja direita, esquerda ou para baixo, para cima. Se o cabo tem uma troca de direção maior do que 10 graus, se você fizer direto no cabo, pode ser que o cabo estrague, quebre, amassa o tubo luze, pode danificar as fibras, vai gerar uma atenuação. Olha esse cabo aqui. Esse cabo é um que foi forçado já aqui e ele está quebrado. Então, ou a fibra ótica quebrou aqui dentro, ou ela está atenuada. Mas é um cabo que já deu problema aqui, e um suporte com mais de 15 graus de troca de direção, um suporte de passagem, pode causar isso. Pode ser que agora não,
quando você instalou, mas pode ser que daqui a um mês vai estar assim, 6 meses, 1 ano vai estar assim. Então o ideal é, passou de 10 graus, direita, esquerda, baixo, cima, tem que fazer a ancoragem do cabo também. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui tem um suporte de passagem, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ele, e tem um cabo que vem aqui, estou vindo aqui de baixo para cima, ele vem para cá, e daqui a pouco ele troca um pouquinho de direção. Pode ser que o outro poste está desencontrado, pode ser que aqui tinha que trocar o cabo de lado da rua e daqui a pouco desse poste foi direto já para o poste que está do outro lado da rua. Então isso aqui é um pepino, isso aqui vai gerar problema. Passou de 10 graus, é obrigado a ancorar também. Legal. Bom, então essas são as situações que eu indico você ancorar o cabo. Caixa, reserva, cruzamento e mais do que 10 graus de troca de direção do cabo. O que você precisa para ancorar o cabo? Bom, ancorar o cabo é a gente prender o cabo no poste. Prender o cabo no poste. Só que alguma coisa tem que abraçar o cabo e a outra coisa tem que abraçar o poste e a gente vai encontrar essas duas infraestruturas para prender isso aqui no poste. Então você tem que montar um kit. É mais fácil você trabalhar com kit. Por quê? Porque você monta um kit de ancoragem, por exemplo, kit ancoragem dupla. Legal. E aí você vai contabilizar quantos postes eu tenho que fazer uma ancoragem dupla. Eu tenho que fazer em 200 postes. Legal. Quantas BAPs eu preciso? Eu preciso de uma BAP num poste. Eu preciso por poste. Uma BAP, um olhar reto, o suporte da BAP, o parafuso e 2 alças pré-formadas. Beleza. Quantos postes eu tenho? Tenho 200. E aí eu pego esse meu kit vezes 200. Quantos postes são passagem? São 100 postes passagem. Qual que é o meu kit de passagem? BAP, suporte da BAP, parafuso M12 e o suporte de elétrico. Quantos eu preciso? Eu preciso esse kit vezes 100. Então fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, tá? E o kit, os materiais que tem no kit geralmente são os seguintes. Primeiro é a BAP. BAP é esse cara aqui. Naturalmente ele não é redondo, ele é um ferro de aço reto. Existem BAPs com tamanhos diferentes e o tamanho é justamente para abraçar o poste. Poxa, não faz sentido você comprar uma BAP de 120 centímetros, uma BAP de 1,20 m para usar num poste quadradinho desse tamanho. Por exemplo, você vai pagar mais caro. Então é importante você estar atento a isso, comprar o tamanho da BAP mais indicado para você até economizar no frete, no peso e economizar na BAP também, tá? Então vamos lá, a BAP, o conjunto dela é a BAP em si, que é essa chapa de aço, é esse cara aqui que está esticado, e precisa mais o parafuso J, que é chamado também, que é o parafuso que serve para prender a BAP aqui. Então, ela abraça o poste, faz a volta e esse parafuso J, que tem esse gancho aqui, ele vai nos buracos da BAP e ele prende para a BAP não abrir. Então, abraça o poste, prende, depois aperta para ficar bem firmezinho, para ficar bem justo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse cara aqui, a BAP, para amarrar no poste. Beleza. Então, você já tem alguma coisa que abraça o poste. Legal. Próximo item. Ele é um item que vai preso na BAP, vai preso no poste para conseguir amarrar a fibra no poste. Tem um gancho aqui para conseguir amarrar a fibra no poste. O que é esse kit? Esse kit ele é composto pelo suporte da BAP, que é esse primeiro cara aqui, que é esse cara aqui. Isso aqui é o suporte da BAP. A BAP passa por esse friso aqui. Ela passa por esses frisos aqui e faz a volta, inclusive ele é redondinho, mas ele faz a volta no poste aqui. Além dele, tem um parafuso, que é o parafuso M12. Ele vai aqui, esse aqui é M12 35, tem 35 milímetros aqui, 3,5 cm. Ele vai aqui dentro, assim. Então abraçou o poste aqui e ficou o parafuso aqui. E aí tem esse cara aqui, que é o olhar reto. Esse cara vai rosqueado aqui. Ele vai rosqueado aqui nesse suporte. E aí sim, a partir de agora,
o nosso poste, ele tem um gancho. Para quê? Para a gente conseguir prender o cabo óptico, para a gente conseguir ancorar o cabo óptico aqui. Está abraçado no poste com a BAP, suporte da BAP, parafuso M12 aqui dentro, o olhar reto, prende a alça pré-formada e a fibra óptica está aqui. Pronto, montei um kit para ancorar o meu cabo no poste. Tá? Isso, um kit com BAP, com o suporte para BAP e com o olhar reto. Tem algumas diferenças. Existe um grampo também, que é um suporte um pouquinho diferente para ancorar o cabo. O grampo, na verdade, ele entra mais substituindo a alça pré-formada. Só que para instalar o grampo, você também vai precisar dessa estrutura aqui para prender o grampo. A diferença é que aqui, ao invés da alça pré-formada, que é esse cara aqui, lá no poste, ao invés de você passar a alça pré-formada por dentro do olhar e prender o cabo, você vai passar o grampo aqui. Essa é a única diferença. Mas esse kit aqui, ele permanece o mesmo. E tem outras variações, tá? Eu já vi diversos projetos, já fiz projetos em locais que são os postes quadrados e que a concessionária te obrigava a você usar aqueles buracos que tem no poste, aquele buraco que passa de fora a fora, sabe? Ela te obrigava você a atravessar um parafuso lá e você prender o olhar reto direto no poste, sem a BAP e sem essa estrutura aqui. Então, você precisa montar um kit conforme aquilo que está escrito no manual de compartilhamento, aquilo que a concessionária exige, tá? Próximo material, então, é a alça pré-formada. Acabei mostrando ela agora há pouco aqui, a alça pré-formada. E ela serve para a gente amarrar o cabo no poste. Ela é a ponta final antes do cabo, digamos assim. Tá? Como que funciona a alça pré-formada? A alça pré-formada, ela é enrolada em volta do cabo. Sim, ela é enrolada em volta do cabo. E aí a finalidade dela é trancar o cabo para o cabo não correr nesse sentido. A alça pré-formada tem uma característica bem interessante, que como ela é trançada em volta do cabo, sempre que a gente puxar o cabo, ela vai prender cada vez mais o cabo. Ela não vai soltar o cabo. Então, quanto mais força fizer nesse sentido, mais o cabo vai ficar preso. Agora, qual que é o problema da alça pré-formada? O problema é o seguinte: existem diversos cabos, diversas bitolas de cabo e existem diversas bitolas de alça pré-formada. Então, tem alça pré-formada para cabo em torno de 5,5 milímetros, 7,7 milímetros, 6,8 milímetros, 9,3 milímetros. Essa aqui é uma tabelinha de um determinado fabricante, né? E esse fabricante teve a ideia, olha só, de colocar uma corzinha na alça. Então a cor verde significa que é uma determinada alça, a cor amarela outro tipo de alça, a cor roxa outro tipo de alça. E qual é que é o problema de você se basear somente nas cores? Isso é uma coisa interessante, tá? Lembra que eu falei que as ferragens ela não tem Anatel? Então esse padrão de cor de ferragem não é um padrão que foi definido em algum lugar que todos os fabricantes de alça para 5,5 mm vão usar a cor verde. Todos os fabricantes para alça de 7,7 vão usar a cor vermelha. Isso não existe. E eu já vi acontecer do pessoal instalar a ferragem errada, porque recebeu errado, ou porque a cor era invertida, e aí danificar o cabo. Se você pegar uma alça pré-formada muito pequena, muito fina, né, para um cabo grosso, com a força que ela vai fazendo, com o passar do tempo, ela começa a esmagar o cabo. Então, ela esmaga o cabo, esmaga os tubuluzes e daqui a pouco está esmagando a fibra também, está estragando a fibra ótica. Tá? Então, o ideal é que dimensionamento de alça, você pegue lá as especificações do fabricante que você vai trabalhar de alça e aí você pega as especificações do cabo óptico que você vai usar para então você dimensionar. Por exemplo, essa tabelinha aqui é uma tabelinha da Furukawa de cabo com núcleo seco que diz que um cabo de 18 a 36 vias AS80 ele pode ter de 11,5 a 0,2 milímetros o diâmetro externo do cabo. Então aí sim você está apto a ter certeza se a ferragem está certa e de fazer o dimensionamento correto também. Tá? Tem uma imagem aqui que eu trouxe. Essa imagem é o resultado final, digamos assim,
da ancoragem. Eu tenho aqui a BAP em volta do poste, o suporte para a BAP aqui, eu tenho o parafuso M1235 aqui, o olhar reto e a alça pré-formada engatando no olhar reto. Essa aqui é uma ancoragem dupla, porque está para um lado e está para o outro lado também. Tem um corrugadinho aqui para evitar que o cabo óptico fique roçando no poste e acabe rompendo as fibras. Já vi isso muito acontecer, da fibra esticar um pouquinho com o passar do tempo, ficar rente no poste, e aí o poste ele mexe um pouquinho, todo dia, daqui a pouco ele acaba estragando o cabo óptico, tá? Então é interessante botar um tubinho aqui, é uma boa prática. Então, esse aqui é o resultado final de uma ancoragem dupla, que poderia ser para uma reserva, para uma caixa, para aquelas situações que a gente viu. E esse aqui é o resultado final de um suporte para passagem. Lembra que eu falei que a passagem ela só sustenta o cabo para o cabo não mexer no sentido vertical? Esse aqui é o resultado dela. Então, na passagem é utilizado apenas um suporte para fazer a passagem. E aí também tem um kit para prender esse suporte aqui. O kit é o seguinte, o kit é uma BAP, a mesma BAP que a gente viu antes, com o mesmo parafuso formato J que nós vimos também. E o que entrou novo aqui foi esse cara aqui, o suporte de elétrico. Foi ele que entrou novo. Suporte da BAP é o mesmo, parafuso é o mesmo, é que mudou só essa caixinha aqui. E aí tem algumas variações. Pode ser que o suporte que você vai usar é um suporte um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, para abraçar o poste, é esse cara aqui que vai utilizar. Tá? Antes de entrar na prática, eu só queria mostrar algumas coisinhas aqui para a gente... algumas dicas, tá? Do que evitar, do que eu recomendo evitar. Isso não é uma norma, não é uma regra, não é uma convenção internacional de todos os projetistas, não é isso. Mas é questão de boas práticas mesmo para evitar dor de cabeça. E pode ser que na concessionária que você vai fazer o seu projeto e a sua rede, pode ser que tenha alguma restrição também, né? Então, o primeiro material que eu não indico utilizar para evitar dor de cabeça, pensando em não ter dor de cabeça, tá? Pensando em não se incomodar com a rede, é esse cara aqui. A fita de inox. Por que não? A fita de inox ela não é tão resistente quanto uma BAP. Então, se tiver, por exemplo, um rompimento, não vai acontecer de arrebentar só o cabo e danificar a alça. Ele vai arrebentar o cabo, vai danificar o suporte, a alça e vai arrancar também o suporte do poste. E aí pode ser que estoure 3 suportes para um lado, 3 alças para um lado e 3 alças para o outro lado. O seu campo de problema, digamos assim, vai aumentar. Então, ao invés de você trocar um trecho daqui a pouco de 2 vão de poste de cabo, você vai ter que trocar um trecho com 6 vão de poste, com 8 vão de poste, porque foi arrebentando a fitinha e foi estragando mais o cabo. Então, ela não suporta tanta força, não suporta tanta tração. Muita gente usa, dá para prender no poste, dá, só que ela não tem a mesma resistência que a BAP. Esse é o ponto. Tá? Então, minha dica é, não use. Ah, Machado, mas aqui no meu provedor eu tenho que usar, senão a conta não fecha, porque ela é um pouco mais barata do que a BAP. Se você for usar, se não tiver como fugir disso, usa ela somente no meio das quadras quando você colocar o suporte de passagem. Apenas isso, no meio da quadra, suporte de passagem, onde o risco é menor. Tá? Agora, construir a rede inteira com esse cara aqui é complicado, pode dar muito problema em si. Pode funcionar, legal, pode dar problema. A tendência é que não dê problema no início, quando a rede é nova. A tendência é que dê problema mais lá na frente. Daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem que sair trocando ferragem aí, porque está dando problema. Tá? E o segundo cara que, graças a Deus, não decolou no mercado é a BAP de plástico. BAP de plástico. Cara, entre a BAP de plástico e a fita de inox, eu ainda fico com a fita de inox. Mas a BAP de plástico é algo também que, por favor, não use. Já vi muita rede com esses caras aqui e é dor de cabeça logo, analisando aquilo que eu já vi, né? Aquelas redes que eu já vi dar problema, de pessoas reclamando e tudo mais. BAP de plástico costuma dar dor de cabeça, por ser plástico, tá? E isso também a gente traz para os outros tipos de suporte. O suporte plástico, lembra que os suportes eles não têm Anatel. Então, o suporte plástico, por não ter Anatel, a gente fica refém. Poxa, qual que é a qualidade desse plástico aqui? Quanto tempo esse plástico vai durar? E o sol? E a chuva?
E se eu tiver esse plástico aqui lá em Gramado, em Canela, na Serra Gaúcha, que dá temperaturas negativas no inverno? E se eu tiver esse cara aqui lá no Piauí, que dá um calor tremendo o ano inteiro, né? Nem só no verão, é o ano inteiro. Então, será que esse cara está preparado tanto para colocar lá em Canela, Gramado, quanto lá no Piauí? Será que ele não vai começar a derreter no Piauí, não vai ressecar lá em Canela e vai quebrar? Então, a gente não tem como saber isso, porque não tem a Anatel, não foi submetido a testes da Anatel e aí a gente fica refém. Pode ser que a gente instale uma rede inteira que vai dar problema. Poxa, tem um grampinho aqui, tem uma dobradiça aqui para prender o cabo que é de plástico fininho. O parafuso aqui embaixo tem uma porquinha aqui de metal, só que o parafuso que tem dentro, ele é um parafuso de plástico também. Poxa, um parafusinho de plástico. E aí a gente está prendendo o nosso cabo aqui. O que vai acontecer quando uma árvore cair em cima do cabo aqui? Ao invés do cabo desviar, forçar um pouco, desviar e cair para fora da fibra, possivelmente o galho dessa árvore vai bater aqui, vai quebrar, vai arrancar isso aqui tudo, vai possivelmente arrancar o nosso cabo também. Então, suporte de plástico, se puder, fuja. Fuja, porque vai se incomodar menos. Esse é o ponto. Eu falei lá no início da aula. Boas ferragens, bem dimensionadas e de boa qualidade, prolongam a vida útil da fibra ótica. Ferragens ruins, mal dimensionadas ou mal instaladas, diminuem a vida útil da fibra ótica. E lembra que o ideal é você instalar e não voltar mais lá. Se a cada ano você tiver que ir lá reconstruir rede, trocar ferragem, troca cabo, troca caixa, isso é um pepino, isso é um problema mesmo. Tá? Então, trabalhar com materiais de aço galvanizado, poxa, você tem certeza que está usando coisa firme, coisa boa, que não vai ficar estragando com o tempo facilmente, digamos assim. Né? Mesmo em locais, em litorais, vai muito bem ainda. Esses caras aqui, eles acabam aguentando bastante. Claro que depende muito da qualidade também que ele é galvanizado. Mas mesmo um suporte que tem uma galvanização ruim, ele é mais resistente que os materiais de plástico e vão durar mais tempo que os materiais de plásticos, tá? Galera, tem um cara que comentou aqui do Piauí, deve ser aí do Piauí. O Tony deve ser aí do Piauí, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma parte prática agora. Eu acho fundamental trazer essa parte conceitual. Você precisa entender essas questões para te ajudar no dimensionamento, porque não tem um guia para todo mundo, uma receita para todo mundo. A gente tem que aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para hora de fazer esse dimensionamento. Tá? E para fazer essa prática, eu trouxe primeiro, eu quero brincar um pouquinho primeiro em fazer esse cálculo na conta de padeiro. Tá? Conta de padeiro a gente consegue fazer em Excel, em papel, a gente consegue ter uma ideia. Não é o recomendado, não, o ideal é você calcular, mas para quem não tem nada, você fazer uma continha no Excel já ajuda muito. Tá? E como que você faz essa continha no Excel? Dá para fazer o seguinte, ó. Qual é a distância média? Ó, anota essas questões para montar essa planilha. Essa planilha não tem nenhuma fórmula mágica aqui. Eu não vou disponibilizá-la porque não tem nenhuma fórmula. É só texto aqui. Tá? Então anota aí para você fazer a conta. Você vai ver que é ridículo de fácil a conta. Tá? Qual é a distância média de postes na tua cidade? A distância média é 40 metros. 40, legal. Qual a quantidade de fibra de rede que você vai lançar? Sem as reservas, tá? Sem reserva técnica. Eu vou lançar, sei lá, 7.000 metros. 7.000 metros de fibra. Legal. Quantas caixas de emenda vão ter? Eu preciso colocar 8 caixas de emenda no meu projeto. Tá bom. Quantas CTOs você tem? CTOs, vamos supor que eu tenho aqui uma rede para 512, 64 CTOs de 1 para 8. Legal. Quantas reservas técnicas, pulei um aqui, ó. Quantos locais que você tem CTO e caixa de emenda? Você botou 2 caixas no mesmo poste. Vamos supor então que eu tenho 7 aqui e eu tenho 63 só caixas e eu tenho um lugar que eu tenho uma caixa de emenda e mais uma CTO junto.
Então, minha conta continua fechando aqui, tá? 64 caixas de atendimento e 8 caixas de emenda. Beleza. Quantos locais você tem só reserva técnica? Só reserva técnica para fazer uma ampliação de rede, por exemplo. Eu tenho 3 locais que eu deixei reserva técnica na minha rede para ampliar ela depois. Legal. Quantos locais você precisa fazer troca de direção do cabo? Eu preciso trocar o cabo de direção de lado da rua em 4 locais. 4 locais. Quantos cruzamentos tem que minha fibra vai passar que é importante eu fazer aquela ancoragem? Eu tenho, 10 cruzamentos. Beleza. Quantas outras exceções eu tenho que eu preciso ancorar? Daqui a pouco você tem um ponto que obrigatoriamente você precisa ancorar por algum motivo. Você achou mais seguro, por exemplo. Eu tenho um lugarzinho lá que eu resolvi ancorar. Tá bom. Legal. Então a gente tem aqui algumas... Isso aqui não é projeto, tá, gente? Eu não estou discutindo projeto hoje. Eu estou só montando quantitativo aqui, tá? Então você fez lá um breve levantamento das condições do seu projeto e você descobriu esses números aqui. Legal. Qual é a quantidade de postes que o teu projeto vai usar? Bom, se você tem... Agora começa a primeira fórmula. Se você tem 7.000 metros e a distância média é de 40 metros, o vão de 40 metros, significa que na sua rede você vai usar mais ou menos 175 postes. Já é um ponto de partida, tá? Legal. Desses 175, o que é mais fácil? É mais fácil a gente contar quantos vão ser ancorados ou quantos vão ser feito passagem? Eu acho mais fácil contar quantos vão ser ancorados. Por quê? Por isso tudo que a gente estava falando até agora. Isso aqui tudo, eu não sei se você se deu conta, mas isso aqui tudo é ponto de ancoragem, tá? Então, beleza. Quais pontos que eu tenho ancorado? Eu tenho ancorado onde eu tenho caixa de emenda, onde eu tenho CTO, CTO mais caixa de emenda, reserva técnica, troca de direção do cabo, cruzamento e essa outra exceção que eu adicionei aqui. Legal. Eu tenho 89 pontos de ancoragem. Eu tenho 175 postes, ou seja, no meu projeto eu vou precisar de 175 kits. Desses 175 kits, 89 eu tenho certeza já que vão ser ancorados. Ou seja, eu tenho um ponto de partida. Não está certo isso aqui? Eu tenho certeza que não está certo isso aqui. Eu tenho certeza que vai ter muito mais ponto de ancoragem. Mas eu tenho um ponto de partida. Eu já sei aqui bem dizer que metade da rede vai ser ancorado. Então eu já sei qual vai ser o equilíbrio de material que eu vou comprar. Por exemplo, eu tenho lá o kit ancoragem dupla. O que eu tenho no meu kit ancoragem dupla? Eu tenho BAP, eu tenho parafuso J lá da BAP, deixa eu botar um pouquinho maior. Eu tenho o parafuso M1235. Eu tenho também o suporte para BAP. E eu tenho a alça pré-formada. Quanto eu tenho de cada um num kit de ancoragem duplo? Eu tenho uma BAP, um parafuso J, um parafuso M12, 2 suportes para BAP e 2 alças pré-formadas. Legal. Eu tenho o kit passagem. O que tem no kit de passagem? Eu tenho BAP, eu tenho parafuso J, eu tenho parafuso M1235. Ficou pro lado aqui, ó. Deixa eu botar certinho. BAP, tá? Parafuso M1235. E aí eu tenho o suporte BAP. E aí eu tenho o suporte de elétrico. Quanto tem de cada um? Uma BAP, um parafuso, um suporte de BAP e um suporte de elétrico. Machado, na minha cidade a gente usa esse tipo de cara aqui. Na minha cidade eu uso ele. Como que é o meu kit? Bom, o teu kit passagem, ele vai ser a mesma coisa que o outro, porém
aqui já é o teu suporte, passagem direto, não tem o M1235 e não tem esse cara aqui, ó. Mas você tem também o parafuso J e você tem a BAP já prendendo esse cara direto no poste aqui. Ah, Machado, eu vou usar a fita de inox. Ok, então você não tem esses dois e tem a fita aqui. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, monta os kits, porque, por exemplo, poxa, o kit ancoragem, eu tenho essa quantidade de material aqui. Quanto que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar essa quantidade vezes isso aqui, vezes 89. Tá aqui a quantidade que eu tenho que comprar para fazer ancoragem, tá? E o restante vai ser passagem, né? Você pode fazer a conta diferente, né? Por exemplo, 175 postes, tá? 175 postes menos 89 que são ancorados, eu tenho mais ou menos 80 aqui, 86 que vão ser passagens. E aí, você monta o kit lá de passagem. Então, eu tenho 89 kits de ancoragem, eu tenho 86 de passagem. Não está 100% certo, mas você tem um ponto de partida para cotar e para comprar. Aí você compra, vai regulando conforme a instalação, vai comprando mais e tudo mais. Lembrando, o mundo ideal é tendo um projeto desenhado, definido, para a galera que está no campo não precisar se virar e dimensionar sozinha, não perder esse tempo de lançamento. Quem está no campo tem que conferir se está certo e instalar. É ruim ficar pensando o que vai usar em cada um dos postes, tomando essa decisão sozinha, ou ligando para um, ligando para outro, para ver o que faz em cada um dos postes. Tá? Bom, eu fiz um quantitativo aqui numa planilha fazendo continha de padeiro, né? Aquela continha que é uma caneta atrás da orelha, papelzinho, a gente consegue ter uma ideia aí dos quantitativos. E tem uma outra forma de fazer, que é através do próprio projeto. Como que eu faço no próprio projeto? Bom, para começo de conversa, para fazer no projeto, a gente precisa dos postes. Tá? Então eu peguei uma área aqui, deixa eu mudar a cor dos postes para ficar melhor aí para você visualizar. Mas eu peguei uma área, essa aqui é a cidade de Tramandaí, ela fica no Rio Grande do Sul, eu tenho o mapeamento de postes dela, e aí é por isso que eu usei ela como exemplo aqui para a gente brincar um pouquinho na aula de hoje, tá? Deixa eu só tirar aqui o... E ficou ruim isso aqui, pera aí, ficou pior do que estava. Esse cara aqui, corzinha vermelha, aqui, pequenininho para não atrapalhar a nossa tela e sem rótulo nenhum, que é para ficar limpo. Beleza. Então o que eu tenho aqui? Todas essas bolinhas vermelhas aqui são postes. São postes aqui de Tramandaí. Tá? Então o que a gente vai fazer? Para dimensionar por aqui, eu preciso começar a desenhar o meu projeto. Tá? A ordem de desenhar o projeto, a aula aqui não é uma aula de desenho de projeto, mas a ordem a gente começa pela distribuição das CTOs. Então eu tenho aqui CTOs, são os triângulos brancos aqui. Ó, aqui tem uma CTO, aqui tem uma CTO, aqui tem mais uma. Então eu distribuí algumas CTOs aqui nessa planta para a gente fazer esse exercício de hoje. Tá? Vamos supor que o nosso provedor está aqui. Ó. Deixa eu mudar um ícone aqui. Deixa eu botar uma outra cor. E vamos supor que aqui está o nosso provedor. Esse azulzinho aqui é o nosso provedor, tá? Tá aqui. Beleza. Então, como que a gente faz isso? Tá? Vamos supor que decidimos no nosso projeto aqui, que eu não vou discutir projeto, a ideia não é essa, mas saiu a fibra daqui, do provedor, chegou na frente do provedor, aqui, provedor, e eu pensei o seguinte, eu pensei em lançar um backbone aqui por essa principal e atender todas as redes por aqui, tá? Vou botar aqui uma outra cor, verdinho. E no meu projeto fictício aqui eu decidi passar o backbone por aqui. Não interessa o motivo, mas eu decidi passar por aqui. Legal. Bom, eu tenho os postes. Como que eu vou fazer a análise de qual poste ancorar e qual poste fazer cada tipo de coisa, tá? O que eu faria? O que eu faço, tá?
crio uma pastinha. Essa primeira pastinha que eu vou criar aqui, eu vou botar como poste ancorado. Eu vou criar uma outra pastinha chamada adicionar pasta, chamado poste passagem, tá? Criei uma pastinha aqui de cada coisa, tá? Então, por exemplo, esse primeiro poste aqui, ele é um poste que obrigatoriamente ele vai ser ancorado. Por quê? Porque o cabo está entrando no provedor, vem no poste e vem para cá. Tem essa curva aqui. Eu preciso ancorar aqui e ancorar aqui. Então, eu pego esse marcador do poste, eu pego ele e eu vou jogar lá na pastinha do ancorado, tá? Eu posso pegar esse poste e eu posso trocar de cor. Eu posso botar aqui o ancorado, por exemplo, a cor amarela. Amarelo é ancorado. Legal. Esse poste aqui, o que eu faço nele? Eu posso fazer passagem porque aqui eu tenho cruzamento. Então, esse aqui, ó, eu vou botar como... Deixa eu escolher uma outra cor. Já usei o amarelo, vou botar um azul. Esse poste aqui eu posso botar como azul passagem. Esse cara aqui eu tenho um cruzamento para esse outro. E aí, provavelmente eu vou ancorar aqui. Eu costumo, nas cidades que tem o Street View, que não é muito desatualizado também, a gente dá uma conferidinha na situação para ver o que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, ó, a gente está vindo daqui para cá. Esse é o cruzamento. É aqui que a gente vai passar o nosso cabo. Tá? Nesse ponto, eu não vou dobrar o cabo para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, eu não preciso fazer uma cordoalha aqui. Mas se fosse um local que, por exemplo, os cabos estão muito baixos, que qualquer barriguinha no cabo assim ele vai ficar perigoso, talvez aqui eu avaliaria colocar uma cordoalha pensando em segurança, tá? Mas beleza. Aqui nesse caso eu vou ancorar. Ancorar, eu vi que é o meu postezinho amarelo. Eu botei amarelo aqui aleatório, tá? Decidi que é amarelo. Se eu ancorei aqui, nesse cara aqui, ele vai estar ancorado também. Que é o outro lado do cruzamento. Ancorei aqui. Opa, não mudou a cor. Vamos lá. Esse aqui. Ancorado aqui. Beleza. Esse outro cara está no meio da quadra. Ele pode ser passagem. Passagem eu vou deixar ele como azul. Eu tinha colocado como padrão azul. E assim a gente vai indo na nossa análise. Tá? Por exemplo, chegou nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nós vamos ter que entrar com um cabo para a direita para derivar e um cabo para a esquerda. Eu não sei onde é que está a caixa ainda, mas eu vou ter que entrar com um cabo para cá. Não defini a caixa ainda. E eu vou ter que entrar com um cabo para cá também. Que é para atender essa outra caixa aqui. Até acho que tem mais uma para cá. Não, essa aqui é a última. Então, se eu vou entrar nessas ruas, eu tenho um poste aqui. Eu não sei se esse poste está ancorado ou se eu tenho que fazer uma cordoalha. Vamos dar uma espiada. Olha o que a gente tem. O cabo está vindo daqui. Aqui está a rua que a gente precisa entrar. E tem um poste bem na esquina, ó, que é aquele poste que a gente mapeou. Então, para entrar nessa rua, para os dois lados, eu posso ir direto nessa estrutura aqui. Ó. Eu posso ir direto nessa estrutura, nesse poste aqui. Inclusive, tem a rede antiga, ó, ela entra por esse poste aqui. Olha que legal analisar pelo Street View. A rede vem por aqui, a rede antiga estava na diagonal, conectando com essa rede. Agora, com esse poste aqui, ele já atende em linha reta para lá. Então, eu vi que esse poste aqui vai ser um poste onde eu vou ancorar para o cabo entrar direto para cá e entrar para essa outra rua aqui também. Tá? O que mais a gente analisa? Vamos analisar no meio de um ramal. Tá? Deixa eu continuar essa linha aqui. Essa outra linha. Eu vou continuar ela. Eu vou estender até essas últimas caixas aqui. Ó. Essa aqui, por exemplo. Tá? Como que ficaria aqui nessa análise? Bom, está ancorado nesse poste aqui e o cabo entrou para cá. Esse poste aqui, o ideal é que eu ancore ele também, por causa desse cruzamento.
Ancorei nesse poste, este pode ser passagem e esse pode ser passagem. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma caixa e aqui eu vou ter que ancorar. Então, ancorei, passagem, passagem, ancorei. Para cá, passagem, passagem. Aqui, o ideal é eu ancorar, porque eu também estou fazendo uma travessia. Ancora, ancora. Passagem, passagem, ancora porque tem caixa. Passagem, passagem, ancora porque tem cruzamento. Passagem, passagem, ancorou aqui também, porque tem a última caixa, inclusive é a última. Pode ser uma ancoragem simples aqui, tá? Então, nesse caso, deu uma certa coincidência de, poxa, caixa, ancora 2, legal. Nas ruas de baixo, tem mais postes. Aqui pode ser que aquela regrinha não funcionaria. Vamos supor que na rua de baixo, a gente tenha... Deixa eu pegar um símbolozinho de uma caixa aqui. Vamos supor que na rua de baixo a gente botou a caixa nesse poste aqui, que é o meio da quadra. Então, eu teria ancoragem nesse poste aqui, porque é o poste de entrada. Passagem, passagem, passagem. Eu tenho 3 passagens aqui. E aí eu tenho um ponto de ancorar. E aí agora eu teria mais 3. Esse aqui nem conecta, na verdade, tá? Então, eu teria aqui ancoragem, 3 passagens e uma ancoragem simples, tá? Então, por isso que não funciona exatamente as regrinhas, entende? Porque cada projeto é uma forma diferente. E aí você, tendo o levantamento dos postes, você pode fazer o dimensionamento já no Google, como eu estava fazendo aqui. Coloca uma cor diferente, coloca numa pastinha diferente, e aí quando você terminar de dimensionar eles, aí sim você conta. Poxa, quantas bolinhas azul tem? Quantas bolinhas amarelas? Quantas bolinhas vermelhas? E aí você sabe quanto de material você tem que comprar, e o cara que for instalar, a galera que está fazendo a instalação já sabe qual ferragem ele vai utilizar em cada um dos pontos. Claro que pode acontecer de você se passar aí no cálculo, você colocar, por exemplo, esse cara aqui como uma passagem, e aí o pessoal de campo tem que te indicar, tem que orientar a fazer uma ancoragem aqui, porque é o cruzamento de uma rodovia, tá? Isso fazendo através do Google. Para quem usa software de documentação de rede, por exemplo, o Zemap, GeoGrid, GeoSite e tantos outros que tem por aí, esses softwares, os que eu conheço e já usei, eles não estão preparados para ferragem ainda, não tem nada específico para ferragem. Mas a galera também faz o dimensionamento de ferragem colocando como tipo de poste diferente. Esses softwares você cria template das coisas. E aí você pode ter um tipo de poste, que é o poste com ancoragem dupla, o tipo de poste passagem. E aí a ideia é a mesma. No final do projeto, você contabiliza. Você simplesmente contabiliza quantos postes tem de cada tipo, digamos assim, para você saber o número de ferragens, tá? Então, pessoal, o que eu queria passar? A gente vai entrar agora na parte do tira dúvidas, tá? Durante a aula eu não consigo aqui percorrer o chat, acompanhar todas as dúvidas, costuma ser um pouquinho corrido, tá? E aí eu entrei na parte prática e agora a gente está finalizando a parte prática e eu queria abrir o chat para tirar dúvidas, tá? Então coloca ali hashtag pergunta aí, larga a dúvida para a gente trocar uma ideia e responder alguma pergunta por ali, tá? Mas fechando essa aula, o que é muito importante, né? Qual é que é o recado dessa aula? Não tem uma fórmula mágica para ferragens, não existe. Não tem um padrão mágico para ferragens, não existe também. E aí você tem que entender quando que se utiliza cada tipo de ferragem para fazer o dimensionamento. O ideal é você fazer o dimensionamento de ferragem antes da instalação, para quando esse projeto, quando essa rede chegar no campo, a galera que vai fazer a instalação, ela tem que ter ritmo, tem que se preocupar com coisas de campo, com coisas de instalação propriamente dito. É muito ruim quem está no campo ter que fazer o dimensionamento ao mesmo tempo. É complicado isso. E aí fica muito no... Cada um acha uma coisa diferente. Então, quando já está desenhado, é muito melhor, é muito mais fácil, tá? E aí eu trouxe esses cuidados, riscos, como fazer o dimensionamento para você não ter que descobrir mais qual ferragem vai usar só quando você vai fazer a instalação. Caso você tenha preguiça de fazer o cálculo, você consegue também fazer uma conta que é mais de padeiro ainda, tá? Com o passar do tempo, eu observei que quando a gente tem um projeto bem distribuído, fazendo ancoragem nos cruzamentos, caixas que estão no máximo aí 250, 300 metros uma das outras, as caixas de atendimento, a gente tem geralmente uma rede FTTH 60% da rede ancorado e 40% passagem, mais ou menos isso, tá? É uma média. Então, por exemplo, poxa, Machado,
não quero, não tenho tempo, tenho preguiça de fazer isso, cara, considera que 60% é ancorado e 40% é passagem, porque é bem provável que vai dar algo parecido em torno disso na prática, tá? Mas reforço e defendo que faça as contas. Tem uma coisa muito legal quando a gente faz o dimensionamento, não interessa do que é o dimensionamento da rede, que os números eles vão sempre batendo, a gente vai cruzando, vai batendo e os números fazem sentido, né? No final das contas, os números fazem sentido, tá? Vamos dar uma olhada nas perguntas, deixa eu puxar para outra tela. O pessoal estava reforçando, tá? Beleza, a galera comentando que ancora a fibra quando tem que mudar de direção e também nas esquinas, perfeito, o resto passagem, nem sempre o resto é passagem, né? Tem situações que pode ser que seja melhor ancorar. Por exemplo, daqui a pouco, olhando no projeto, o certo nesse poste era fazer passagem, tá? E aí chega a galera para instalar e observa que nesse poste, na frente desse poste, fica uma empresa de transporte urbano que é o estacionamento dos ônibus ali. Então todo dia sai um monte de ônibus ali. E aí você tem que estar ligado o seguinte, cara, apesar de fazer sentido passagem aqui, eu acho melhor ancorar, para o cabo ficar mais esticadinho, para ficar mais protegido. Pode acontecer. Já aconteceu isso comigo de posto de gasolina também. Fazer o projeto e o cliente me avisar, ô Machado, cara, ali eu gostaria de fazer uma cordoalha, não queria nem ancorar, ele queria botar cordoalha para botar o cabo mais alto. E aí eu questionei por quê, ele me explicou, cara, não, que ali tem um posto de gasolina, a maioria dos caminhões da cidade abastece ali e está sempre entrando e saindo caminhão, eu não quero correr esse risco, tá? Então, tem essas situações aí também, tá? Galera perguntando que programa é esse. Cara, esse é um programa chamado Google Earth. Ele não é um programa para fazer projeto FTTH, mas dá para fazer muita coisa nele, inclusive bons projetos FTTH no Google Earth, tá? Eu tenho uma playlist, um mini curso de como utilizar o Google Earth para fazer projetos FTTH. Tá no YouTube, tá aqui no YouTube, dá uma olhadinha. Tem uma playlist só disso. Tá? É uma ferramenta gratuita que quebra o galho, né? Para quem não tem uma ferramenta para documentar, quebra muito o galho, tá? O colega comentou aqui que ele achou muito ruim esse suporte, esse SUPA, que ele usa o olhar reto com BAP e a rede fica super top. É isso aí mesmo, Márcio. A gente conhece vários tipos de rede, tá? E sempre que a gente tem uma rede com esse tipo de material aqui, mesmo sendo aquele metal que o galvanizado não é tão bom, às vezes é um galvanizado leve, digamos assim, né? Não é aquele galvanizado bem poroso, dura muito mais em relação a esse tipo de suporte, tá? Quer ver um exemplo? Eu uso como exemplo isso aí nos treinamentos, tá? Pega as redes bem antigas da Oi. Pega aquelas localidades que a rede é muito antiga, tá? Aquela rede, o par metálico que está lá e os suportes, é bem provável que esteja lá há mais de 20 anos, tá? E o suporte que tem lá é esse cara aqui. E eu te pergunto, quantas vezes você viu alguém da Oi fazendo uma manutenção preventiva na rede, trocando suporte, trocando alça pré-formada que tem lá? Não tem, não faz. E aquele cabo continua lá pendurado por 20 anos. Aquele cabo par metálico é mais pesado que o cabo de fibra ótica. Então não adianta, cara. Quando a gente começa a querer inventar muita coisa, a gente pode criar dor de cabeça para nossa rede também, né? Então a ideia é fugir da dor de cabeça, tá? Pergunta, você ainda vai falar algo sobre o cálculo de esforço mecânico ou de alguma dessas das aulas? Por enquanto não, tá, Iagos? Eu não preparei nada sobre o cálculo de esforço, até porque aqui não é uma aula de projeto de compartilhamento, que é onde você precisa informar, fazer o cálculo de esforço, tá? Mas eu sei que existem planilhas prontinhas já que fazem esse cálculo, tá? E algumas concessionárias têm também certinho a métrica do cálculo no manual de compartilhamento. Ela te diz, ó, para fazer o cálculo, faça isso, isso, isso e isso. Ela já te diz como que ela quer o cálculo, tá? Então, eu acho mais importante olhar no manual de compartilhamento, tá? Mas não tá aqui, eu não preparei nada sobre o cálculo hoje, tá? Não preparei nada sobre o cálculo, tá? Que mais? Existe alguma ferramenta para esticar a BAP para encaixar o parafuso J ou vem no tamanho certo de encaixe? A BAP, ela tem vários furinhos, tá? E aí quando você abraça lá o poste com a BAP, você esticou a BAP ela vem esticada na verdade, e você vai lá, vai passar a BAP em volta do poste, tá? Quando você passa ela em volta do poste,
você precisa estar com um aperto mínimo aqui do parafuso e você precisa abraçar o máximo que você puder no poste e aí prender o parafuso. Não, geralmente ela fica mais esticadinha lá no poste. Depois que você prendeu, aí sim você começa a apertar, né? E aí você consegue apertar melhor, porque é com uma chave, né? Só que pode acontecer de você apertar todo o parafuso e a BAP ficar meio solta ainda no poste. Só que quando você apertou, a BAP ela já deformou um pouco mais abraçando o poste. E aí o que você vai ter que fazer? Provavelmente você vai ter que soltar o gancho, soltar a rosca dele aqui, prender num outro lugar e apertar mais um pouquinho, até você conseguir fazer o aperto que a BAP fica bem firme, tá? Então assim, é uma coisinha chata, é uma coisa que a gente tem que estar de luva, porque machuca muito a mão, mas ao mesmo tempo a luva prejudica um pouquinho o manuseio. É um pouquinho chato mesmo, tá? São ferragens pesadas, digamos assim, são chatinhas. E quando o poste é quadrado é pior ainda. Quando o poste é quadrado é pior ainda, porque você tem que apertar até moldar em volta do poste. Tem gente que tem uma prática boa já na mão, que de olhar no poste já dobra mais ou menos como vai ficar a BAP e aí fica fácil para prender. Além disso, é bom você calcular, né? Poxa, onde é que vai ficar o parafuso? Você colocar o parafuso numa posição que o acesso é fácil. Daqui a pouco você botou ela de qualquer jeito e aí você vai apertar, mas ficou no meio de um monte de cabo que está passando por ali. Então você pode deslizar ela um pouquinho e deixar o parafuso no lugar livre. Tá? O mesmo vale para esses caras aqui. Antes de dar aquele aperto final, você já tem que posicionar eles. Já tem que posicionar. Então, por exemplo, se for uma ancoragem, o olhal ele vai ter que ficar na lateral do poste. O cabo vem por aqui, está preso aqui, ele faz a barriguinha, a pingadeira e ele continua reto lá no mesmo sentido que a rede elétrica. Se é um suporte de passagem, um dielétrico, ele vai ficar na frente, pelo mesmo local que passa a elétrica, tá? Sempre acompanha a elétrica. Se os cabos da elétrica passam pela frente, coloca na frente, que é o certo. Se os cabos passam por trás do poste, coloca esse cara atrás do poste. Nunca bota ao contrário. Por quê? Porque se um dia a concessionária precisar trocar o poste e o seu cabo é o único que está ao contrário, ela vai acabar arrebentando o seu cabo. Ela vai cortar o seu cabo para conseguir colocar o poste. Tá? Sempre acompanha os cabos da elétrica. O Ronaldo pedindo se eu podia ensinar a fazer os cálculos. Esses cálculos, olha, Ronaldo, uma hora dessa a gente podemos pensar nisso, tá? Não organizei nada nisso nesse sentido, mas posso pensar sim, cara. Vou dar aquela estudadinha, tá? Para fazer, mas pode variar isso de lugar para lugar, tá? Mas vou pensar nisso sim, juro que eu vou pensar com carinho, tá? Alguma consideração sobre a possibilidade de usar um suporte de ancoragem somente na frente do poste, sendo o mais próximo do poste de um lado e uma passagem do outro lado ou outra ancoragem? O ideal, Nelson, pelo que eu entendi aqui da pergunta, é usar a ancoragem dos dois lados certinho, tá? E não tentar trazer mais próximo para usar um ponto só de ancoragem, tá? Porque, cara, tem muita coisa que a gente daqui a pouco acha que fica uma boa solução, mas depois lá na frente, daqui a pouco a gente pode ter um problema com a concessionária, pode ser que não aprove um projeto, pode ser que ela identificou que tem uma irregularidade aí na sua rede, você vai ser notificado para corrigir depois, né? Tem tudo isso, né? Então, em resumo, leia o manual de compartilhamento, lá diz o que pode, diz o que não pode, e aquilo ali, na verdade, já definiu a metade das coisas que você pode, do que você vai fazer. Aí o restante você vai completando, né? Você bota energia naquele primeiro momento e depois você coloca mais energia definindo aquilo que faltou. Galera, fechamos aqui por hoje, tá? Esse é o material que eu tinha preparado aqui sobre ferragens, algo que é tão importante quanto o restante da rede, fibra, caixas, conectores, splitters e tudo mais. A ideia aqui era trazer essas situações que a gente tem que se preocupar no dimensionamento, dimensionar as ferragens antes de ir para o campo, para não ter nenhuma surpresa, para não comprar a ferragem a mais, para não comprar a ferragem a menos, para não instalar a ferragem errada em determinado local, acabar danificando a rede aí por besteira, tá? Não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil, a gente tem que observar, ler, estudar, pegar o datasheet do material, lá, as informações do fabricante, entender como que instala da melhor forma possível. É questão realmente de estudar um pouco, analisar o que tem no campo e achar a melhor alternativa. Beleza? Galera, valeu!
Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui hoje, tá? E eu queria só deixar o convite para a próxima aula também. Próxima aula, a gente vai falar mais sobre dimensionamento, sobre projeto, e vai ser uma aula que eu vou falar sobre redundância da rede. É essa aula aqui, ó. É a aula do dia 31, tá? É a aula número 12. Eu vou falar sobre redundância da rede. Poxa, como ter redes FTTH redundante, né? Redes que te entregam uma disponibilidade maior, uma rede que, caso de rompimento, o impacto não seja tão grande, enfim. Então, já deixo o convite para você aqui para participar na nossa próxima segunda-feira, onde a gente vai falar sobre dimensionamento. Beleza? Galera, valeu, obrigado e eu vejo vocês aí na próxima segunda-feira. Até mais!